as duas porque vai encaixar melhor. Mas eu quero começar compartilhando com vocês um episódio na vida de Jesus que nós consideramos como o clímax do seu ministério, o ápice do ministério de Jesus. Jesus está com seus discípulos e ele recebe um recado. O recado é que seu amigo amado Lázaro está doente, muito doente. E o pedido é que Jesus possa apressadamente ir ao encontro de Lázaro e trazer uma restauração à saúde dele. Mas você lembra bem da história. Jesus se demora ali com os discípulos. E nessa demora, por favor. Obrigado, você tenha muitos netos, que eu sei que filhos já parou, né? Amém. Nessa demora, Lázaro acaba falecendo. E quando finalmente Jesus chega naquele lugar, ao encontro de Jesus vêm as irmãs de Lázaro e os judeus que ali estavam e as mulheres que choravam. Você pode imaginar a cena. E a primeira coisa que Jesus ouve é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui antes, esse amigo querido não teria morrido. Eles queriam uma restauração, mas Jesus tinha em mente uma ressurreição. Jesus então tem uma breve conversa sobre a natureza da ressurreição e faz algo inimaginável. Ele caminha em direção ao túmulo onde está Lázaro e ordena, ele não pede, ele ordena que tirem a pedra, ordena que abram o sepulcro. Imediatamente as pessoas que ali estavam passam a protestar e dizer: Senhor, esse já é um corpo em decomposição, já cheira mal. Mas quando Jesus dá uma ordem, todos obedecem, até os ventos e as tempestades. E por que aquelas pessoas não obedeceriam? E eles abrem o túmulo. Nós estamos tão acostumados com a história que nós não pensamos quão absurdo é esse momento, quão fora da nossa realidade. Alguém abrir um sepulcro com uma pessoa que está sepultada há 4 dias. E algo ainda mais inusitado acontece. Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estivera morto sai de dentro do túmulo, vivo, completamente restaurado. Eu e você sabemos que isso não acontece no dia a dia. Nós sabemos que as coisas não funcionam assim conosco. Mas quando Jesus expressa a sua expectativa, ele capacita aquele a quem ele expressa a expectativa a cumprir a sua expectativa. Quando Jesus diz ao morto: vem, a vida é infundida naquele corpo morto, a alma e o espírito retornam, e o morto atende à expectativa de Jesus. Quando Jesus diz a um cego que veja, Jesus, que é a luz do mundo, ilumina as trevas do cego e o cego vê. Quando Jesus diz a um mudo que fale, Jesus, que é o verbo da vida, coloca as palavras nos lábios dos mudos e eles falam. Ora, o que isso nos diz? Que o que quer que encontremos nas Escrituras como expectativa de Jesus para as nossas vidas, Ele nos capacitará a fazer. Ele não apenas nos diz o que fazer, o que Ele espera de nós, mas Ele nos capacita. E um assunto, uma área que nós ignoramos com frequência, é que é o desejo explícito de Deus na Escritura, que o cristão seja alguém entusiasmado em tudo o que faz. Não um entusiasmo secular, meramente emotivo, mas um entusiasmo bíblico e piedoso. Se você for na concordância, não vai encontrar essa palavra entusiasmo, a não ser na Nova Tradução na linguagem de hoje, você vai encontrar em Romanos capítulo 12. Mas você vai encontrar palavras como zelo, amor, de todo o coração, com alegria. Todos esses termos descrevem aquilo que nós conhecemos como entusiasmo.
E etimologicamente, entusiasmo é Deus em nós. Se tem um povo sobre a face da terra que deve ser entusiasmado, somos nós. Se Deus então diz que é o seu desejo e Ele nos dá todos os recursos, por exemplo, Deus habita em nós porque Jesus nos dá do seu Santo Espírito. Nós temos a Escritura Sagrada que nos mostra com o que devemos estar entusiasmados, porque nós podemos nos entusiasmar com a coisa errada. Nós temos uma comunidade de fé para despertarmos e estimularmos uns aos outros às boas obras e ao entusiasmo. Nós temos pessoas que continuamente, colocadas por Deus, nos instruem na sua palavra, ou seja, no que diz respeito a Deus, tudo o que precisamos, Ele tem disponibilizado. Deus deseja que você seja alguém entusiasmado, com a sua família, com a sua carreira, com a sua fé, com a sua igreja. Mas reconhecidamente, algumas vezes nós não nos percebemos como pessoas entusiasmadas. Ou será que é só em Mogi? Você olha e fala, bom, mas se tem tudo isso, se tem essa promessa tão linda de Deus habitar em mim, de ser instruído pela Escritura, de ter uma comunidade de... Por que eu não estou vendo isso em mim? Sabe, meus queridos, não podemos esquecer que nós vivemos num mundo muito perigoso. Muito perigoso. Há um predador invisível e assassino que espreita a todos nós o tempo todo. Onde você vai, o predador está à sua volta, acompanha você nas suas reuniões, no seu trabalho, na igreja, naqueles ambientes que deveriam ser extremamente piedosos, até em reunião de presbitério, ele está lá no meio olhando para você. Ele está na salinha das crianças, dos adolescentes, está sempre presente, agora mesmo, aí onde você está sentado, ele sussurra no seu ouvido, no seu coração. E o que é que esse predador usa? Uma das coisas que ele usa é o desencanto, o tédio com as coisas, particularmente com as coisas de Deus, para nos roubar o entusiasmo. Como disse o escritor norte-americano Ralph Emerson, nada de grandioso pode ser construído sem entusiasmo. E quando nós nos damos conta, nós acabamos abraçando esse emissário de Satanás, que tudo banaliza, até o que é sagrado, até a nossa fé, e ficamos num tédio, numa ação mecanizada e desinteressada por tudo. Qual é a resposta bíblica para isso? Com todos esses recursos que Deus nos dá, por que isso acontece? Existem vários textos que nós poderíamos usar nessa manhã, mas eu creio que 2 no Novo Testamento em particular e 1 por analogia no Antigo pode nos ajudar a entender isso. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Nós vamos ler apenas esse versículo. Se você encontrou, por favor, diga amém. Não apagueis o espírito. Não extingais o espírito. A igreja de Tessalônica era uma boa igreja, uma igreja frutífera, era uma igreja dedicada a várias frentes. Nessa última parte, o apóstolo Paulo passa a orientá-los com o que eu chamaria de bullet points, vários pontos específicos de exortação e encorajamento. E nós nos deparamos com esse versículo, não apagueis o espírito, ou não extingais o espírito. No texto grego, isso aqui é um presente imperativo ativo. O que quer dizer isso? Faça disso um hábito na sua vida, não apagar o espírito. Transforme num hábito não apagar o espírito. Porque eu corro o risco de não apagar hoje e apagar amanhã. Não apagar a semana, mas apagar a semana que vem.
Não apagar esse mês, mas apagar no outro. Então transforme num hábito não apagar o Espírito. Apagar, extinguir o Espírito é uma figura de linguagem. Paulo está comparando a ação do Espírito a chamas. Isso imediatamente nos leva à figura do Antigo Testamento, quando o sacerdote levita, todas as manhãs, tinha a responsabilidade de colocar literalmente lenha na fogueira e manter o fogo no altar de Deus aceso continuamente. Vamos dar uma visitada ali em Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13, de onde eu creio que Paulo fez uso dessa imagem. Levítico capítulo 6, 12 e 13. Amém? Eu espero mais um pouquinho. Levítico 6, 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: o fogo estará sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote, tendo vontade ou não, estando animado ou não, com preguiça ou não, chovendo ou não, todas as manhãs ele tinha que colocar lenha na fogueira, para que o altar onde as ofertas, os holocaustos eram apresentados, o fogo tinha que estar aceso todo dia. Pessoas viajavam até Jerusalém para oferecer as suas ofertas. Imagina chegar lá, o sacerdote acordar: hoje acabou o gás. Não é possível isso. O fogo tem que arder continuamente no altar. Mas a imagem e o paralelo com o sacerdócio do Antigo Testamento e o Novo começam a tomar nuances e diferenças. Por exemplo, no Antigo Testamento, um grupo seleto compunha o sacerdócio. No Novo Testamento, todos aqueles que creem em Jesus são sacerdotes de Deus. Todos. Nós chamamos isso de sacerdócio universal de todos os crentes. Você é tão sacerdote de Deus quanto eu. A sua oração tem tanto valor diante de Deus quanto a minha oração. Nós somos sacerdotes de Deus no Novo Testamento, amém? Mas há uma outra diferença que não podemos esquecer. Enquanto que no Antigo Testamento era responsabilidade do sacerdote providenciar o combustível para o fogo, a lenha, no Novo Testamento não. A responsabilidade do sacerdote do Novo Testamento é não apagar o fogo. Porque quem providencia o combustível do fogo no Novo Testamento é o próprio Deus. Deus é que dá o fogo no Novo Testamento. O risco no Novo Testamento é o sacerdote apagar, artificialmente apagar aquilo que Deus está fazendo sobrenaturalmente. Jogar água, areia, terra, o extintor de incêndio. Veja a primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, mais uma vez. Capítulo 4. Tessalonicenses 4, 8. Pequenininha, né, para encontrar. Amém? Encontraram? 4:8 diz assim: Dessarte, quem rejeita essas coisas, e Paulo aqui tem uma série de orientações morais para a igreja, ele diz assim: quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Há uma tradução que diz que também vos deu o seu Espírito Santo, mas mais uma vez o texto grego é um presente, é um particípio presente ativo. Deus deu o seu Espírito. Está comigo aí? Diga amém. Amém? Deus deu o seu Espírito, Deus dá o seu Espírito, Deus dará o seu Espírito.
Todos os dias, Deus está comunicando mais e mais da sua graça nas nossas vidas. Como o evangelista disse, é graça sobre graça. É espírito e mais espírito. É o que Jesus chamou de vida em abundância. É a presença generosa do Espírito de Deus. E, portanto, o combustível que você precisa para viver uma vida piedosa está disponível todos os dias. No altar do seu coração, esse fogo não se apaga sozinho. Quem apaga o fogo? Nós corremos o risco de apagar o fogo. E esse conceito de entusiasmo não é algo que interessa apenas cristãos, interessa a todos. Interessa conselheiros, interessa terapeutas, interessa pessoas no mundo corporativo. Por exemplo, um escritor chamado David DeSalvo, articulista da Forbes, ele escreveu 8 razões, eu não vou falar todas para você, não quero te entediar com isso, porque as pessoas perdem o interesse na sua carreira, por exemplo, na vida, nas coisas que fazem. A primeira se chama síndrome da derrapagem. Síndrome da derrapagem é quando a pessoa começa a olhar para a sua vida como se fosse um acidente. Olha, eu não queria estar nesse relacionamento, mas em alguma maneira eu derrapei e estou casado com essa pessoa aqui. Foi uma derrapagem. Quem é que vai se sentir motivado quando interpreta a vida como uma derrapagem? Eu não queria congregar nessa igreja, mas um dia eu estava dirigindo aqui, derrapei e aqui fiquei. Quem se motiva pensando assim? Eu não estou motivado com minha carreira, porque é uma derrapagem, a minha vida é um acidente. Para nós que cremos em Jesus, a nossa vida não é um acidente. Nós temos um Pai Celestial que cuida de nós, que tem um propósito para as nossas vidas, que nos guia, e mesmo quando enfrentamos problemas, mesmo quando enfrentamos dificuldades, sabemos que todas as coisas juntamente cooperarão para o nosso bem, e aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele cumprirá. Então, esqueça a síndrome de derrapagem na sua vida. Uma outra coisa é que nós nos ocupamos demais nesses dias. A sociedade nos empurra continuamente para que estejamos extremamente ocupados. E quando estamos ocupados demais com as coisas, nós perdemos o prazer nelas. Não conseguimos desfrutar de nenhuma delas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu era menino, ir a um restaurante era um evento. Era um evento num restaurante. Tinha que ser aniversário de casamento do avô, até porque aí o avô pagava a conta. Tinha que ser algo muito especial. Hoje é comum, os shoppings estão lotados aos domingos, as pessoas comendo fora, e nós não vamos para o ambiente numa atitude de celebração. Quando eu era pequeno era tão importante ir numa atitude de celebração naquele ambiente, para desfrutar de tudo, que a mãe dizia: menino, você come uma banana, hein? Antes de ir, porque eu não quero você lá desesperado comendo tudo. Então você já chegava com a barriguinha meio recheada para comer com calma. Hoje nós entramos com uma voracidade num restaurante, não é? Com uma fome que, se demorar um pouco, a gente diz: aqui está demorando demais. E viramos então a geração do fast food, tem que ser tudo rápido. Não sentimos nem o sabor da comida. Porque nós estamos assim, ocupados demais para desfrutarmos das coisas. A gente vai para o culto pensando na outra coisa que vai fazer, não é? Nós vamos passear no parque com a família pensando qual que é o próximo compromisso. Quem pode viver com entusiasmo e motivação assim? Um outro problema é a falta de propósito, que não é o nosso caso, porque nós temos um propósito muito claro, que é ser conformado à imagem de Jesus. Sobrecarga cognitiva. Quantos aqui tem esse pequeno companheiro? Quantos aqui? Está aí? Levanta a mão. Olha aí, nós andamos com ele. E ele produz uma sobrecarga cognitiva, derramando informação o tempo todo. O tempo inteiro nós estamos recebendo informação, ao ponto de que isso nos leva à fragmentação de foco. Quantas e quantas vezes nós estamos aqui, por exemplo, no culto, para ouvirmos a palavra, de quem mesmo que é a palavra? Não, vocês estão na dúvida, de quem que é a palavra que nós vamos ouvir?
de Deus, mas essa maquininha fica chamando nossa atenção. Entra uma mensagem no WhatsApp, entra uma mensagem no Messenger, e quando a gente vê, a gente não está nem conseguindo entender o que está sendo dito, porque perdemos o foco, está tudo fragmentado e cognitivamente estamos sobrecarregados. Como é que podemos ter qualquer empolgação e motivação assim? E além disso, é o que se chama de representação midiática que produz falsa expectativa. Lembre-se que as peças publicitárias têm um objetivo e apenas um. Qual? Vender. Ele quer convencer você que você não tem ainda aquilo, que está na hora de trocar pelo novo. E nós caímos nesse encantamento com as peças publicitárias e começamos a olhar tudo que está à nossa volta como se fosse desprezível e ruim e de baixa qualidade. Olha aquela propaganda de margarina. Que família linda. É uma família tão linda que eles se movimentam em câmera lenta. O cachorro deles é fantástico, porque parece que os 50% que faz sujeira nem funciona. Limpo, pelo leve. Olha o marido, olha que sorriso, olha aquela mulher. Aquilo é uma família. E o mesmo acontece em todas as áreas, em termos de igreja, em termos de pregador, em termos de carreira. E nós vamos naquele encantamento midiático e perdemos o nosso entusiasmo com aquilo que é real, que Deus nos confiou e colocou em nossas mãos. Bom, mas e a Bíblia? O que a Bíblia tem a dizer objetivamente sobre aquilo que pode apagar o fogo do Espírito? Abra em Efésios capítulo 4, que é um texto paralelo. Paulo está ensinando a mesma coisa, mas com uma outra linguagem. Efésios 4:30. Novo Testamento. Se você encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. 3 informações importantes nessa passagem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Se nós ficássemos apenas com o texto de Tessalonicenses, poderíamos ter a errônea impressão de que o Espírito é uma energia, é uma força, é uma chama. Mas Paulo ali usava uma figura de linguagem. Aqui Paulo usa uma linguagem objetiva e diz: não entristeça o Espírito Santo. É entristecer porque o Espírito é uma pessoa. E como uma pessoa, eles têm coisas que alegram o Espírito, eles têm coisas que entristecem o Espírito. Segunda informação importante nesse texto é que eu e você fomos selados com o Espírito. O selo do Espírito é a garantia de que nós chegaremos lá. É a garantia que os propósitos de Deus na nossa vida, eles vão se cumprir. Você está selado pelo Espírito. Houve um momento na minha vida que eu mandei uma carta para um missionário no Peru. Ficou tão baratinha aquela carta. Eu falei: olha, o correio está barato demais. Depois de uns dias recebi um comunicado: sua carta foi devolvida por insuficiência de selo. Se falta selo, não chega lá. Qual é a alegria e a esperança que nós temos? Que não importa o que nós estamos passando, nós temos a garantia de chegar lá. Você tem o selo do Espírito Santo. Está selado com o Espírito de Deus. Você vai chegar lá. Como eu tenho tanta certeza? Terceira informação importante: selado para o dia da redenção. É uma informação escatológica. O que quer que venha lá no futuro, nós estamos garantidos. Você está garantido pelo selo do Espírito. Mas não entristeça o Espírito. Não entristecer como? Bom, no capítulo 4, versículo 25, eu vou citar rapidamente alguns textos, depois você lê com calma. Veja quais são as coisas que entristecem o Espírito. Versículo 25, mentira. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Queridos, mesmo entre crentes, não joseenses, em outros lugares,
Há pessoas que mentem continuamente. E quando você serve a Jesus, mente, você entristece o Espírito. E isso é equivalente a apagar o fogo do Espírito. Quando você começa a mentir, você vai perder o entusiasmo na sua vida. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Ira descontrolada. Há crente que não sabe lidar com a ira. É violento, é agressivo, é verborrágico, ofensivo, quebra coisa, xinga no trânsito, dá acenos com as mãos no trânsito, que não me é lícito reproduzir aqui. Quando fazemos assim, entristecemos o Espírito. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Tem crente que toma o que é do outro. Pega e não devolve. Pega sem autorização. Fica como se fosse dele. Quando fazemos assim, entristecemos o Espírito. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Linguagem reprovável. O que você diz envenena o ambiente em que você está, contamina as pessoas que estão à sua volta, desencanta quem está ao seu redor e entristece o Espírito Santo. Cuidado com a sua linguagem. Quando você fica falando bobagem, repetindo palavras assim, você está entristecendo o Espírito de Deus. Não me admira que nós acabemos vivendo uma vida sem entusiasmo, porque incorremos nesse tipo de comportamento. Versículo 31. Longe de vós toda amargura. É inevitável na vida o desapontamento com o outro. Nós já nos desapontamos com pessoas. Tem gente que nos ofende, nos machuca profundamente. Mas nós não podemos permitir que isso se torne uma raiz de amargura. Porque quando se torna uma raiz de amargura, nós entristeceremos o Espírito de Deus e perderemos o entusiasmo nos nossos relacionamentos. Versículo 32. Antes sede uns para com outros benignos, perdoando-vos uns aos outros. Falta de perdão. Atenção. Quem é a pessoa a quem você precisa perdoar? Porque a falta de perdão vai roubar o seu entusiasmo. A falta de perdão vai entristecer o Espírito. A falta de perdão apaga o fogo. Capítulo 5, versículo 3, diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza, imoralidade sexual. Eu não preciso desenhar isso no nosso ambiente, mas quando um cristão se envolve com qualquer tipo de imoralidade sexual, ele está entristecendo o Espírito e ele está perdendo o entusiasmo. Versículo 5. Sabei isto, nem o incontinente ou impuro ou avarento, avareza, mão de vaquice exagerada, mata o entusiasmo do Espírito. Quando nós estamos entusiasmados com Deus, pense se não é tudo o contrário disso, não é? Nós perdoamos livremente, nós somos generosos livremente. Eu me lembro que no início da minha fé, tinha dia que eu tinha alegria de esvaziar minha carteira. Senti feliz de ir embora com a carteira vazia, porque tinha sentido aquele desejo de fazer isso. E você acha que isso me roubava o entusiasmo? Não, me dava mais entusiasmo. Perdoar, dizer palavras de encorajamento, é isso que nós precisamos resgatar. Evitar aquilo que apaga o fogo do Espírito em nós. Como é que está a sua vida? Ray Stedman, um pastor já falecido, que era conhecido por ser muito prático nas suas aplicações, ele colocou os 2 versículos de Tessalonicenses, o 19 e o 20, assim: não ignore a disposição do Espírito e não despreze a sabedoria da Escritura. A ideia é muito simples. O contexto ali de Tessalonicenses, o versículo imediato diz: não desprezeis as profecias. O primeiro que nós lemos, que é o 19, diz assim: não apagueis o fogo do Espírito, não apague o Espírito.
E o próximo diz: não despreze a profecia. O que é um profeta? O profeta é um porta-voz, é aquele que carrega uma mensagem que não é sua. No texto bíblico, é aquele que fala em nome de Deus a mensagem de Deus. E a profecia, esse conteúdo que vem de Deus, tem um objetivo tríplice: exortar, edificar e consolar. Foi o que disse Paulo à igreja de Corinto. Mas no frigir dos ovos, lá simplificando isso, o Espírito de Deus, por meio dessa mensagem, que pode ser formal, agora, nós estamos num momento de proclamação formal da sabedoria divina e da Escritura, ou informal, quando você está num grupo pequeno, quando você está conversando com seu irmão, quando você compartilha uma situação, lá no fim de tudo, o Espírito de Deus, você está comigo aí, diga amém, vai te dizer uma de duas coisas: faça isso, ou não faça isso. No final do dia é essa a mensagem: faça isso, ou não faça isso. Coisas que você precisa começar a fazer, e coisas que você precisa parar de fazer. Coisas que eu preciso começar a fazer, e coisas que eu preciso parar de fazer. Todos os dias, todas as vezes que ouvimos uma mensagem, é isso que o Espírito está nos dizendo. Todas as vezes que conversamos com um cristão de verdade, que compartilha conosco da sabedoria divina, é a mensagem de Deus dizendo: faça isso ou não faça isso. A resposta que eu dou aumenta o fogo em mim ou apaga o fogo em mim? Um dia eu fui acusado lá na nossa cidade em Mogi, assim, disseram: não vai na igreja do pastor Leandro, ele não acredita no fogo. Eu não acredito no fogo. Eu acredito tanto no fogo que eu acredito que não apaga no fim do culto de domingo, que continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Mas o fogo que eu acredito é aquele que muda a nossa vida de verdade. Se você tem sentido que a sua vida está desmotivada, sem entusiasmo, no seu relacionamento, na sua carreira, na sua fé, você precisa avaliar a sua vida à luz do espelho da palavra de Deus. É o que eu faço com a minha, eu só posso avaliar a minha. Avalie a sua. Veja, você está apagando o fogo do Espírito? Porque no que depende de Deus, todos os recursos estão disponíveis. Me permitam uma última ilustração. Imagine que um homem está perdido numa mina. É escura, tem abismos, e a única coisa que ele tem para sair de lá é uma lamparina. Ele sabe que naquela mina tem alguns corredores de vento, tem abismos, mas tem mensagens que ele precisa ler, tem goteiras, e ele precisa proteger essa lamparina. Proteger essa lamparina de tal maneira, porque a vida dele depende dessa lamparina. Ele vai proteger isso com toda a sua energia, toda a sua vontade e todo o seu cuidado. Porque apagar essa lamparina é não sobreviver àquela mina. Eu e você somos esse homem. Eu e você somos essa pessoa. Numa jornada, numa mina cheia de perigos. E Deus nos dá essa chama todos os dias. E nós temos que cuidar para que essa chama não se apague. A boa notícia é que Deus dá do seu Espírito. E se você errou algum dia aí, hoje pode acender de novo. Porque Deus dá, Deus deu, Deus dá e continuará a dar o combustível que precisamos na presença santa do seu Espírito. Mas nós precisamos responder à Escritura com submissão e humildade. Vamos nos colocar em pé e vamos orar nesse momento.
Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontram, obrigado pelo testemunho da Escritura que nos exorta a zelarmos pela presença do Espírito em nossas vidas, Pai. Ajuda os meus irmãos e irmãs, ajuda-nos, Senhor, a pensarmos aquelas áreas das nossas vidas que precisam ser corrigidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a pensarmos aquilo que devemos fazer, ajuda-nos a pensar aquilo que devemos parar de fazer. Pai, que o fogo do Espírito continue ardendo em nossas vidas, que o entusiasmo da Sua presença seja verdadeiro em nós, Pai. Que possamos caminhar, não de modo mecânico e artificial, mas caminharmos pelo poder da Tua santa presença. Em nome de Jesus, Pai, eu oro com os meus irmãos e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa manhã?